Então, a gravação está iniciada, né? A tela está compartilhada, vamos lá. Bom, então, vamos começar vendo aí o Windows Server 2008. Vamos começar vendo a parte de registro de recursos do DNS. Na semana passada, nós vimos a teoria do DNS ou DHCP. Vamos começar a ver hoje a parte mais prática dele. Tá? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida que for tendo, o pessoal vai falando aí, tá? Também isso daqui. Bom, então o que é um registro? Tá? Um registro de recursos ele é utilizado para armazenar informações dos domínios. O DNS ele armazena, basicamente, a gente utiliza ele para fazer a tradução de endereço IP, melhor dizendo, de nomes em endereços IPs. Né? Mas o DNS ele também pode ser utilizado para fazer o contrário, né? Fazer tradução de endereço em nome, trabalha tanto com IPv4 quanto IPv6, né? Ele trabalha com apelidos para máquinas, ele é fundamental para trabalhar com servidores de e-mail, é ele que dá o caminho para os servidores de e-mail de determinado domínio, né? E tudo isso é feito com base no que a gente chama de registros de recursos. Então, o DNS ele é composto por vários registros, cada registro tem um tipo. Né? Então, os servidores do nome DNS têm registro de recursos das partes do escopo dos nomes para os quais são autoritativos. Né? Essa parte aqui dos para os quais são autoritativos, tá? É o seguinte. Cadê? Autoritativos, né? Um servidor DNS, na verdade, ele tem uma dupla função. Né? O servidor DNS ele serve, quando nós somos clientes deles, para fazer a tradução para a gente de nome de forma genérica. Né? Então, eu estou na minha casa, quero fazer uma compra na loja XYZ. Boto lá www.xyz.com.br. Ele vai traduzir esse nome. Mas para o domínio da empresa, ele serve para ser o responsável pelo domínio da empresa. Né? Na loja XYZ, ela tem um servidor DNS dela. Né? Esse servidor DNS, que responde por um domínio, por uma zona, né, que são chamados servidores autoritativos. Né? Eles é quem tem autoridade sobre aquela zona. Tá? Então, esses registros de nomes eles vão servir, esse registro de domínio, melhor dizendo, tá? Eles vão servir para o servidor autoritativo guardar suas configurações. Né? Então, os administradores devem manter os registros, né, a fim de garantir a sua exatidão. Tá? São dezenas de registros, vou colocar aqui alguns exemplos de registros. Né? Nós temos, por exemplo, registro do tipo A. Né? Quando a gente fala em um registro do tipo A, é o endereço que tem endereço do host, né? Ad address. Né? Então, quando eu boto um registro do tipo A, é um registro que vai fazer a tradução do nome do host no endereço IP versão 4. Um registro do tipo AAA, 4 As, eu não tenho não. Só. Um registro do tipo AAA, né, é que faz a tradução do nome do endereço IP versão 6. Né? Se eu quiser um registro, se eu quiser dar um apelido para uma máquina, né, botar, por exemplo, a minha máquina ela não se chama www, mas eu quero criar uma máquina www com apelido para a máquina, que é o verdadeiro servidor web. Eu posso usar o CNAME, Canonical Name, ou apelido. Para botar em operação servidor de e-mail, eu tenho que designar ele através de um registro do tipo MX, né? MX de e-mail exchange, né? E ele vai indicar quem é o servidor de e-mail do domínio. A gente não coloca diretamente o nome de uma máquina servidora de e-mail. Quando a gente vai mandar um e-mail, a gente bota usuário @domínio. Né? Então, a máquina, o servidor DNS que vai fazer a transferência para esse domínio, melhor dizendo, o servidor de e-mail que vai fazer a transferência para esse domínio, vai consultar o DNS para saber quem é o servidor par dele de e-mail. Tem outro registro tipo NS, que é servidor de nomes. Nós vamos ver aqui que um domínio ele tem servidores secundários. Nós vamos configurar servidores secundários, então precisamos de registros para isso, para dizer quem são os secundários. Né? O PTR, que é o ponteiro, serve para fazer a chamada pesquisa reversa ou pesquisa inversa, né, que é quando a gente quer fazer o contrário do A ou do AAA. Aqui a gente dá o endereço IP e quer saber o nome da máquina. Né? SOA é um registro de cabeçalho, né? Início de autoridade, Start of Authority, né, que é para fazer as configurações básicas do DNS. O SRV, muito usado por sistemas Microsoft para indicar a localização de um serviço em particular, qual servidor que está prestando aquele serviço. Né? Quando a gente faz a configuração de domínios numa máquina Unix, normalmente a gente lida diretamente com os tipos de registros. Nós colocamos na mão os registros. Né? A configuração do Windows é
apesar do Windows até nos dizer qual é o tipo de registro, a gente usando a interface gráfica, a gente acaba esquecendo um pouco dos registros, dos tipos. Mas é interessante saber. Tá? E existem diversos outros. Quais são as zonas de DNS? Né? As zonas são os domínios. Então, já dei uma comentada com vocês, que existem servidores autoritativos. Né? O que são servidores autoritativos? São os servidores de nome DNS que têm informações completas para uma parte do espaço nome DNS, ou seja, a zona que nós estamos configurando. Nós vamos configurar aqui um domínio e o servidor responsável por esse domínio será o servidor autoritativo do domínio. Então, nós vamos configurar aqui um servidor autoritativo, que serve também como um servidor de consultas de DNS. O que a gente chama de zona DNS? Né? É uma parte do espaço nome sobre o qual um servidor autoritativo tem controle. Né? Por exemplo, uva.br, né? É uma zona DNS. Então, existe um servidor responsável por coordenar essa zona DNS. Né? O Server 2008 tem suporte para 4 tipos de zona. Né? O DNS padrão tem essas 2 zonas aqui, primária padrão e secundária padrão. Né? Mas o Windows Server 2008, por integração com o próprio sistema da Microsoft, fornece 4 zonas. Desculpa, 4 tipos de zonas. A primária padrão, que é quando a gente está configurando um determinado domínio, nós dizemos que nós estamos configurando uma zona primária. Né? Então, sempre que nós vamos fazer um domínio, né, esse domínio é um domínio primário. Né? Os domínios primários, o servidor de nomes é um servidor importantíssimo para o funcionamento da internet. Ele está fazendo toda a tradução. Né? Então, imagina, por exemplo, uma loja como a Amazon, que tem um servidor DNS para ela, esse servidor DNS cai. Tá? Vai acabar a tradução de nome para todos os servidores, para todos os serviços da Amazon. E a Amazon, ela fatura ali, não sei se milhões, mas eu acho que ela chega perto da casa dos bilhões de dólares, né? De faturamento dela e de parceiros dela por dia. Então, uma queda no servidor desse é um prejuízo enorme. Né? Então, servidores DNS, eles têm no mínimo um servidor secundário, né? Que é uma cópia do servidor primário para entrar caso o servidor caia. Né? Na verdade, os dois já trabalham juntos o tempo inteiro. Né? Então, nós temos também a chamada zona secundária padrão. Né? O que é uma zona secundária? É uma zona que nós configuramos para ser backup da zona primária. Tudo que a gente faz na zona primária vai automaticamente para a secundária. Né? E a configuração DNS, nós sabemos quais são os servidores de nome daquele domínio. Né? Então, se cai o primário, os clientes podem consultar o secundário. Então, é bom ter no mínimo um secundário. Por segurança, costuma-se ter pelo menos 2. Para grandes sistemas, grandes empresas, costumam até ter mais, realmente por questão de continuidade do negócio. Nós temos um terceiro tipo de zona, que é específico da Microsoft, que a gente chama de integrada pelo Active Directory. O Active Directory vocês estudam lá em laboratório de sistemas operacionais. O Active Directory é um sistema da Microsoft que mantém em funcionamento todos os sistemas baseados em Windows. Né? E a conversa entre as máquinas do Active Directory é pelo DNS. Né? Então, essa zona DNS integrada do Active Directory é para que o servidor DNS porta também prover suporte ao Active Directory da Microsoft. E tem um quarto tipo que ela chama de stub, que é apenas uma zona parcial que é para identificar os servidores DNS autoritativos para outras zonas. Né? Então, quando cai um servidor, esse servidor vai simplesmente repassar a consulta para outros servidores. Nós vamos focar aqui, nós estamos preocupados aqui no foco com internet. Né? Então, para funcionamento na internet, são essas duas aqui, a primária padrão e a secundária padrão. Então, é que nós vamos trabalhar. Como a gente faz a instalação do DNS? Então, tem esse slide aqui, eu vou passar para vocês, eu achei que já tinha passado, né? Mas infelizmente não passei, vou disponibilizar para vocês ele ainda hoje, depois no final da aula. Tá? E é o seguinte, no gerenciador de servidores, a gente seleciona o nó funções e clica em adicionar funções. Né? Depois a gente seleciona, clica em instalar e tem aqui os passos para fazer a instalação. Tá? Vou mostrar que é melhor, né, do que ficar lendo slide. Deixa eu pegar aqui o máquina virtual que está com o server. Então, aqui tem o Windows Server, né? Está recém-instalado. Eu coloquei lá para vocês numa pasta compartilhada e já disponibilizei o link para se vocês quiserem fazer o download do Server 2008. Tá? Vocês podem criar com tranquilidade máquina com 1 GB para testar. Né? Lá está o 2008 em português. Dá para fazer todo tipo de teste ali sem dificuldades. Né?
A gente pode instalar para poder fazer teste, não tem problema nenhum, a Microsoft até disponibiliza. Se vocês quiserem versões mais novas, vocês podem fazer download direto da Microsoft. Não é necessário chave para fazer a instalação, só para fazer a ativação. Então, vocês podem instalar e testar sem problemas. Tá? Como faz a instalação, então? A gente vem aqui no gerenciador de servidores. Né? Então, está aqui o gerenciador de servidores. Né? Se vocês não estiverem conseguindo ler aí, dá uma avisada para tentar dar um jeito aqui. Mas acho que conseguem. Né? E esse gerenciador de servidores nos permite instalar o que a gente chama de funções e recursos, né? Do Windows, né? Do Windows Server. Né? As funções são aqueles serviços... a Microsoft ela dividiu os serviços, alguns tipos são funções, outros tipos são recursos. Né? Só para dar uma ideia aqui, né? Manda aqui adicionar funções. Quais são os tipos de funções que existem? Né? A gente pode instalar aqui, por exemplo, o servidor DNS, que nós vamos instalar, o servidor web IS, a gente tem um servidor web, né? Um servidor de fax, um servidor de HCP, serviço certificado, serviço de arquivos. Tá? O próprio Hyper-V dá para instalar por aqui. Tá? O Active Directory é um tipo de função. Então, são serviços que tem disponíveis para a gente instalar no nosso servidor. Vou cancelar aqui. Né? E o que são recursos? Recursos são outro tipo de serviço também. Né? Tem mais recursos, são 42. Para dar aqui exemplo de alguns recursos, nós temos, por exemplo, cliente Telnet, cliente TFTP. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Recursos de backup do Windows, RPC para proxy HTTP. Tá? Então, são serviços que não são tão complexos quanto um servidor. A Microsoft vai chamar de recurso, mas que não deixa de ser também serviços, né? Servidores. Tá? Então, no nosso caso aqui, todo o gerenciamento dos servidores que existem no server é feito por esse aplicativozinho, gerenciador de servidores. O que a gente vai fazer? O DNS é instalado como uma função. Então, a gente vem em função, adicionar funções, e a gente vai marcar servidor DNS. Né? Ao marcar servidor DNS, só clicar em próximo, né? Ele vai dar algumas informações, vai dizer o que vai fazer durante a instalação. Próximo, né? E instalar. Ele já faz a instalação, não precisa de nenhum recurso adicional. Né? Os serviços DNS, DHCP e vários outros, eles já vêm embutidos na instalação do Windows Server. Então, se a gente precisa instalar um serviço desse, é só mandar fazer a instalação, sem necessidade de download nenhum. Né? Então, aqui está a instalação bem sucedida. Então, foi feita a instalação. Fechar. Tem instalado aqui servidor DNS. Né? Toda a administração de servidores da Microsoft, quando é feita a instalação, vou fechar aqui agora, fica em ferramentas administrativas. Então, a gente vai iniciar, ferramentas administrativas, e apareceu aqui o DNS. Né? Quando a gente fizer a instalação do DHCP, tem uma ordem alfabética que não temos o DHCP. Vai aparecer aqui também o controlador do DHCP. Então, clique em DNS, ele abre. Tá? O nome dessa máquina aqui, quando eu instalei, é Rede 2. Então, o que apareceu aqui, Rede 2, é o nome do computador. Tá? Então, toda a configuração do DNS é feita aqui no gerenciador DNS. Vamos voltar lá para os slides. Tá? Qualquer pergunta, lembra aí, pode abrir o microfone e interromper à vontade, sem nenhum tipo de problema. Beleza, já fizemos a instalação, foi muito rápida. E a configuração do DNS. Né? A gente faz a configuração aqui do DNS pelo DNS, né? Que está disponível em ferramentas administrativas, que eu já mostrei para vocês. E existe também um parceiro de linha de comando, né? O Windows Server ele é muito forte também por linha de comando, para a gente poder dar comandos. Né? É um comando chamado DNS-CMD. Esse comando DNS-CMD, a gente também pode administrar o DNS. Tá? Então, ele pode ser utilizado para executar a maioria das tarefas. Né? Por exemplo, DNS-CMD, server name, comando e opções do comando. Né? Onde server name é o nome e o endereço IP do servidor DNS. Né? Command é o comando que vai ser emitido e as opções do comando. No laboratório aqui, vamos configurar o que a gente chama de uma rede pequena, né? E uma rede grande. Né? Isso aqui eu vou falar para vocês com toda a seriedade. Rede pequena e rede grande, tá? Foi a invenção aqui da Microsoft. Né? O que ela chama de rede pequena é apenas uma rede de zona de pesquisa direta. E o que chama de rede grande é uma zona de pesquisa tanto direta quanto a inversa. Né? Ou seja, o que ela chama de rede pequena é quando a gente configura o servidor DNS só para fazer a tradução de nomes e endereço IP.
E quando a gente faz a configuração inversa, também, né, de IP para nome, é o que a gente chama de rede grande. Mas, basicamente, não tem muita diferença. Então, vamos voltar lá no servidor. Então, fazer a configuração. Como a gente faz a configuração de serviços aqui no Windows? Né? Então, aqui nós temos o servidor rede 2. A gente clica aqui no maisinho, né? Clicou no maisinho, ele vai dar algumas informações do servidor. Então, ele tem zona de pesquisa direta, são aquelas zonas de pesquisa em que ele faz a tradução de nome de máquina e endereço IP. Se a gente abrir aqui o mais, não tem nada, ele não tem nada configurado ainda. Assim como não tem nada configurado ainda para a zona de pesquisa inversa. Tá? Mas ele já é funcional. Tá? Vamos testar aqui se ele já é funcional. Tá? Essa máquina aqui, deixa eu abrir aqui, só para vocês poderem conferir. Vou botar aqui o comando ipconfig para ser mais rápido. Ela tem o endereço IP 192.168.0.90. Né? Então, vamos abrir aqui uma máquina, o meu Windows 7. Configurar esse Windows 7 para trabalhar com esse Windows Server. Então, vamos mexer aqui na... Fábio, uma dúvida. Esse DNS, ele tá conectado o IP aonde, assim? Qual servidor, assim, tipo, numa empresa, tá ligado só pro seu computador mesmo? Não, ele basta ter acesso à internet que ele já trabalha, que descobre tudo. Mas ele consegue descobrir nosso computador, então, tipo... Máquinas individuais, só se o seu computador, só se você tiver registrado no DNS. Ah, tá. Tá? No caso, tem que ser o contrário. É o seu computador que tem que encontrar o servidor DNS. Ah, tá. Mas outra dúvida. O DNS, eu ainda não entendi. Ele serve exatamente para quê? Ele vai fazer a tradução dos nomes. Tá? Quer ver? Vou botar aqui assim, ó. Deixa eu botar aqui para você. Vou botar aqui uma máquina sem DNS. Deixa eu entrar na configuração de rede da máquina aqui. Conexão local. Vou botar o endereço IP fixo nessa máquina aqui para a gente poder trabalhar com ela. Aqui no Windows 7. Está um pouco carregado porque eu estou com 3 máquinas virtuais abertas nesse computador. Mais PowerPoint, mais navegador, um monte de coisa. Então, TCP/IP versão 4. Vou botar aqui 192.168. Opa, foi 192.168.0.91 essa máquina. Máquina de subrede. O gateway da minha rede aqui é 192.168.0.1. Né? E essa máquina está sem servidor DNS. Nunca fiz isso não, vou fazer aqui, vou deixá-la sem servidor DNS. Vamos tentar acessar a internet aqui. Botar alguma coisa aqui para acessar. www.uva.br. Talvez esteja em cache, vai resolver. Não resolveu. Tá? Esse site não foi encontrado. Né? Não foi encontrado porque essa máquina está sem um servidor DNS. Né? Então, o que esse servidor DNS que está configurado aqui vai fazer? A função dele é receber uma solicitação. Por exemplo, a minha máquina vai perguntar para ele quem é www.uva.br, ele vai resolver, ele vai devolver para a minha máquina e a máquina vai acessar a internet. Vou configurar agora a máquina aqui. Botar um servidor DNS nela. A máquina que eu estou configurando então é 192.168.0.90. Né? Então, essa máquina em 2.7 é 0.91. E o servidor DNS que eu acabei de instalar é o 0.90. Botar OK, vamos botar OK, fechar. Agora tentar de novo, www.uva.br. Ver se ele não vai me decepcionar aqui. Já foi lá. Até traduziu UVA, Universidade Veiga de Almeida. Só está um pouco devagar, né? Porque está muita coisa aberta. Transferindo o dado de UVA. Tá. Então, o que aconteceu aqui? O meu cliente, o meu Windows 7, quando foi acessar a internet, ele precisava fazer a tradução, né? Porque as máquinas elas só conversam na internet por endereço IP. Ah, entendi. Uhum.
Então, o que a minha máquina fez? Ela solicitou ao servidor DNS para fazer essa consulta para uva.br. Ele traduziu o nome para ela, né, e a máquina funcionou. Entendi. Então esse DNS é bem importante mesmo em tudo, né? Porque a gente sempre precisa acessar a internet e tal. Você não vai conseguir usar nomes na internet se o servidor DNS tiver caído, né? Entendi. Então, esse servidor ele foi simplesmente instalado. Só dele estar instalado, ele já está funcionando, ele já está acessando a internet, né? Se a gente vier aqui, exibir avançado, uma das coisas que ele bota é pesquisa em cache, né? Eu tinha conversado com vocês semana passada que o DNS guarda as informações todas que ele traduz em cache, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele tem um domínio raiz que ele faz a consulta. O domínio raiz ele tem um BR. É tudo que a gente pesquisou, né, no caso. Isso. Dentro do BR está a uva que acabou de ser pesquisada. Dentro de uva está aqui as informações, a máquina www que ele consultou. Olha, que top. Bacana. Endereço IPv4 da uva, endereço IPv6 da uva. Entendi. As máquinas www. Entendi. Vou fazer algo aqui agora. Vamos fazer um outro tipo de pesquisa aqui. Deixa eu zerar aqui, né? Zerar que eu digo aqui. Deixa eu vir aqui no Windows 7. Deixa eu tirar aqui. Eu vou dar um comando aqui, que é o ipconfig /flush DNS. Esse flush DNS vai limpar as caches todinho aqui do meu cliente. Tá? Então, meu cliente não sabe mais nada de DNS. Ele vai ter que perguntar tudo, senão o cache pode atrapalhar. E eu vou vir aqui na nossa cache também e vou apagar. Limpar cache. Tá? Então, beleza. Limpei aqui a cache. Vamos fazer o seguinte teste. Vamos usar o Wireshark aqui para a gente poder ver o funcionamento do DNS. Esse Wireshark aqui ele tem uma carinha um pouco diferente do que vocês estão usando aí para o trabalho, né? Porque o Windows 2008 está instalado aqui sem atualização, sem nada. Então, o Wireshark novo ele requer umas bibliotecas mais novas. Né? Então, eu instalei aqui a versão 1.8 do Wireshark, que funciona no server 2008 sem dificuldade. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer a captura, marcar a placa aqui. Antes, deixa eu preparar o comando lá. E vou dar de novo, vou dar um ping. Vou botar aqui aquele www.gov.br. Tá? Acessar esse site aqui, www.mac.br. Vou disparar aqui o servidor DNS, a captura, melhor dizendo. Então, iniciei a captura. E vou mandar dar o ping aqui. Só esperar a primeira resposta do ping. Pronto, já fez a tradução, já vou parar a captura. Captura stop. Então, aqui eu tenho as capturas que foram feitas enquanto o meu cliente está fazendo a pesquisa do DNS. Né? A gente sabe que para a gente filtrar aqui, basta botar o nome do protocolo. Né? Então, vou botar aqui DNS, mandar filtrar, beleza. Né? Então, eu tenho aqui as consultas DNS que o meu servidor sofreu nesse momento. Ainda bem que ele sofreu pouco, vai ficar fácil a gente encontrar aqui. Né? Então, a gente percebe aqui, ó, no pacote 31, teve um standard query aqui perguntando quem é www.mac.gov.br para ele. Se a gente abrir aqui o pacote do DNS, ele está dizendo para a gente aqui que aqui a pergunta, a query, está perguntando www.mac.gov.br tipo A, class in. Né? Class in significa internet. O DNS ele não trabalha exclusivamente com a internet, pelo menos na teoria. Então, eu preciso dizer para ele qual é a classe de busca. Então, eu estou mandando buscar na internet um registro do tipo A. O registro do tipo A é endereço IP versão 4. E eu estou perguntando o endereço IP versão 4 dessa máquina, www.mac.gov.br. Esse meu computador, como ele não conhece nada, ele está perguntando quem? Ele está perguntando para um dos servidores raízes da internet. Né? Aliás, essa aqui, peraí, deixa eu só conferir aqui o endereço IP para poder falar com certeza aqui. Já está até aqui em cima. Essa foi a consulta do 90. Né? Então, na verdade, foi a consulta do meu servidor para o 90. Aí, na linha de baixo, na 34, aqui vem a consulta ó, da máquina 90 para a máquina 128.63.253. Então, na primeira linha, na 31, é o meu cliente, a minha máquina 127, perguntando para o meu servidor DNS. Aqui é o meu servidor DNS começando a pesquisa na internet.
Na pesquisa na internet, ele está perguntando para um servidor raiz quem é www.mec.gov.br. O DNS, aqui o Wireshark, ele já dá uma ajuda para a gente. Vamos ver aqui. O 34 não teve resposta para essa pergunta aqui, senão estaria mostrando aqui embaixo. Né? Então, ele faz de novo a pesquisa aqui no pacote 49. Né? Novamente, ele pergunta aqui em www.mec.gov.br, perguntando para a máquina 92.200.330.10. Agora ela responde na linha de baixo, ó, resposta na 50. Né? Na 50, ela responde, ela diz, está respondendo a pergunta quem é da Mac.br. Ela fala que o servidor autoritativo é o servidor do domínio BR. Lembra que semana passada eu mostrei para vocês uma árvore de consulta, que quando a gente perguntava para o domínio, ele ia resolvendo parte a parte. Primeiro o raiz dizia que era o BR, depois o BR dizia que era o Gov, depois o Gov dizia que era o Mac, tá? E por aí vai. Então, quando o meu servidor perguntou para o servidor raiz quem é www.mac.gov.br, o servidor raiz respondeu quem é o BR. Então, ele fala, pergunta lá para o BR. Né? E no adicionais aqui, ele dá o endereço IP do servidor BR. Tá? Então, esses aqui são os servidores que respondem pelo domínio BR. Bom, eu estou aqui no pacote 50. Então, no pacote 51, meu servidor foi lá num dos servidores do BR para perguntar de novo. Né? Quem é www.mac.gov.br? Resposta aqui no 52. Então, a gente está vendo aqui no Wireshark acontecendo exatamente o que a gente viu semana passada. Né? Então, a pergunta é, quem é www.mac.gov.br? Né? O servidor do domínio BR, a princípio, ele só teria a obrigação de responder quem é Gov. Mas ele sabe, porque está na cache dele, quem é Mac. Na verdade, muito provavelmente, ele também é o servidor do domínio Mac, Mac.gov. Tá? Então, ele já responde logo, o servidor Mac.gov.br são esses aqui. Pergunta para ele. Aí o meu servidor vai de novo, agora no servidor Mac.gov.br, perguntar quem é a máquina www. A resposta está no pacote 54 aqui. O servidor diz que a máquina é www. Cadê? Está aqui, né? Que a máquina www.mac.gov.br tem o endereço IP 200.130.2.135. Aí no final, meu servidor está aqui e responde, né, da máquina 90 para a máquina 91. Ele diz lá para o meu Windows 7 e ele responde para o Windows 7. Então o Windows 7 fez a pergunta lá em cima, ele fez a pergunta no pacote 41, né? E o meu servidor fez todo o trabalho de solução até mandar para ele. Quando mandou para ele, né, pode ser feito aqui o ping. Tá ok isso aí? Entenderam isso aqui? Tem alguma dúvida em relação a isso? Bom, então aqui a gente pode ver pelo Wireshark como é o funcionamento do servidor DNS. Né? Exatamente como a gente viu na sala de aula. Né? E se eu olhar aqui agora a pesquisa em cache, né, vai estar lá. Vou atualizar aqui. Tem um domínio BR, dentro dele tem um domínio Gov, dentro dele tem um domínio Mac, e no Mac está resolvida a máquina. Deveria estar aparecendo a máquina www, né? Resolveu não aparecer. Bom, vamos fazer então a nossa configuração do DNS. Vamos configurando o servidor DNS. Tá? Era para ter continuado lá no servidor, desculpa aí. Cadê meu servidor? Tá aqui. Bom, então vamos lá. Como a gente faz a configuração? Eu tenho aqui, vou fechar tudo aqui, tirar do avançado para ficar... Parece a mesma coisa. Tá? Então tem aqui a zona de pesquisa direta e a zona de pesquisa inversa. Eu estou querendo criar uma zona de pesquisa direta. Né? Então eu venho aqui no meu servidor redes, né? Marco a zona de pesquisa direta, clico com o botão direito em cima e coloco nova zona, né? Para criar uma nova zona de pesquisa. Né? Faz um blá 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 inicial, que vem aqui avançar. Aí desculpa, eu vou fazer diferente aqui, tá? Vou fazer aqui
para configurar aquela que a gente... fazer a configuração do... Eu falei para vocês de grandes redes e pequenas redes. Depois a gente faz uma zona direta aí na mão. Né? Então, redes pequenas. Né? A gente vai em cima do nome do servidor, clica com o botão direito e vem configurar um servidor DNS, que ele vai abrir um assistente para a gente. Depois a gente faz a configuração por zona, nova zona. Né? Aqui no assistente ele pergunta, né, se eu vou criar uma zona de pesquisa direta recomendada para pequenas redes ou uma zona de pesquisa direta e uma de pesquisa inversa. Vamos fazer aqui a primeira direta, que é mais simples, para pequenas redes. Tá perguntando se esse servidor vai manter a zona ou se um provedor de serviço de internet vai manter a zona. Não, nós estamos configurando o nosso servidor, nós vamos ser responsáveis pela zona. Então, este servidor que vai ter a zona. Tá? Então, aqui o nome da zona. Né? Vamos criar aqui uma zona, que é a zona teste 2. Teste, melhor dizendo. Teste, chamar de teste.com.br. Tá? Então, estou criando o servidor do domínio teste.com.br. Avançar. Né? Ele está perguntando o nome do arquivo, ele sugere que seja teste.com.br.dns, a gente pode dar o nome que quiser, aceitar a sugestão. Né? Ele vai perguntar se aceita atualização dinâmica. A atualização dinâmica é o seguinte, é uma máquina na rede poder vir no servidor e registrar o nome dela e o endereço IP dela. Nós não vamos permitir isso, porque isso pode ser uma falha de segurança. Né? Aí ele pergunta aqui se vai encaminhar consultas para outro servidor DNS, ou seja, se outro servidor resolve para ele as coisas que ele não souber. Vou botar que não. Esse servidor tem que ser responsável por tudo. Né? E concluir. Né? Com isso, se eu clicar aqui na zona de pesquisa direta, eu já tenho uma zona chamada teste.com.br. Né? Simples assim. Né? Foi só fazer isso que eu já tenho essa zona chamada teste. Né? E como é que a gente cria registro nessa zona? Né? Por exemplo, eu tenho aquela máquina 127, né, que está aqui. Né? Eu quero colocar essa máquina aqui no serviço DNS. Né? Eu venho aqui na zona que eu acabei de criar, teste.com.br. A gente cria com o botão direito, a gente bota aqui, ó, novo host, né? Que é do tipo A ou AAAA. Então, aqui eu vou criar uma entrada de DNS para uma determinada máquina. Né? Então, se eu ver aqui, eu vou criar uma máquina que eu vou chamar aqui de 1.7, né? Já que é 1.27. 1.7. Então, essa máquina vai ser 1.7.teste.com.br. O endereço IP dela, 192.168.0.91. Tá lá. Né? E mando adicionar host. Adicionei aqui, com sucesso, concluído. Já tenho uma máquina chamada Windows 7. Né? Se eu vier aqui no meu servidor, deixa eu ver o endereço IP, eu tenho que colocar aí como cliente DNS dele mesmo agora também. Deixa eu abrir aqui a central de rede de compartilhamento. Então, o servidor DNS dessa máquina vai ser ela mesma. 192.168.0.90. Se eu der aqui ping 1.7.teste.com.br, ele fez a tradução. Né? 1.7.192.168.0.91. Então, está funcionando o servidor DNS. Qualquer máquina acha essa máquina no 1.7.teste.com.br, desde que isso seja um domínio registrado. Né? O que é um domínio registrado? Todo domínio DNS ele tem que estar registrado na árvore. Então, se eu criei uma zona teste.com.br, não adianta eu botar aqui essa zona teste.com.br e querer que o resto do mundo me encontre, porque não vai. Né? Como o resto do mundo me encontraria? Eu teria que ir no servidor do domínio com.br e dizer para ele que o meu domínio teste é um domínio válido e dizer que o meu servidor é esse que eu acabei de criar. Tá? Isso é feito lá o dono do domínio com.br é o registro.br, lá na FAPESP. Então, eu entro em registro.br, pago, é baratinho para registrar um domínio, e aí meu domínio faria parte da internet. No caso aqui, não vão me encontrar porque eu não estou registrado lá. Um apelido. Vamos criar um apelido aqui. Vou criar um apelido para teste. Então, eu venho aqui na zona de pesquisa no meu teste. Novo alias, não apelido, não, do tipo CNAME. Né? Nome do alias. Vamos chamar aqui de
maquininha. Né? O apelido é maquininha. Né? Maquininha vai ser um apelido para quem? Para minha máquina, o inset, né? .test.com.br. Tem que botar um ponto no final. Tá? Então, maquininha, está aqui, é um CNAME para o inset. Se eu der um ping para ela, o que vai acontecer? Ping maquininha.test.com.br. Tá? Repara aqui, ó, que eu botei ping maquininha.test.com.br. O que o ping faz? Ó? Disparando o inset.test.com.br. Embora eu tenha dito que eu quero ir em maquininha, o nome real da máquina é teste, né? Maquininha é um apelido para teste. Então ele aparece aqui, disparando o inset.test.com.br, né? Então o DNS, o servidor DNS, vai dar informações completas. Ele não vai dar só o endereço IP de maquininha. Ele vai dizer que maquininha é um apelido para um inset e vai passar o endereço IP. Né? Então, informações completas. E redes grandes, né? O que seriam redes grandes? Redes grandes é quando a gente faz a zona de pesquisa direta e a zona de pesquisa inversa. A direta, acho que vocês já entenderam aí, né? O que é direta? Eu estou traduzindo aqui tudo de teste.com.br para um endereço IP. A inversa é o contrário. Dado o endereço IP, ele diz o nome da máquina. Vamos fazer aqui essa configuração, né? A gente vem aqui no servidor, configurar um servidor DNS, avançar. Aqui, criar zona de pesquisa direta e inversa, recomendado para grandes redes. Beleza, avançar. Aí sim, criar uma zona de pesquisa direta agora. Vamos lá. Zona primária de novo, né? Que já que ele é o responsável pela zona. Vou chamar esse de teste 2. teste2.com.br. Sugere o nome de arquivo para guardar, vou aceitar a sugestão. Novamente, não vou permitir, é o padrão já, né? Ele até fala que a opção de cima é uma vulnerabilidade de segurança, não é bom fazer. Vamos criar uma zona inversa agora. A rede que eu estou criando aqui é a rede 192.168.0. Né? Então, a gente vai criar o inverso dessa rede 92.168.0. Será também uma zona primária. Né? A zona secundária é a zona de backup, conforme a gente já viu aqui. Vai ser uma zona de pesquisa inversa IPv4 e IPv6. Né? Vamos fazer IPv4, que os endereços são bem mais fáceis de trabalhar. Identificação da rede. Né? Eu estou fazendo para a rede 192.168.0. Não entra o último campo aqui, que é o campo de rede. Avança. Sugere o nome de arquivo. Na verdade, o nome não pode variar. Esse aqui é obrigatório. Ao contrário, o 92680 é 0.68.92.in-ddr.arpa. Essa parte do nome é obrigatória. Senão não faz a pesquisa inversa. Avançar. Também não permite atualização dinâmica. Né? Perguntando aqui se vai encaminhar consultas. Né? A gente não vai fazer encaminhamento de consultas, ele é que vai resolver tudo. Concluir. Né? Então, aqui na zona de pesquisa direta, nós temos aqui teste2.com.br. Né? E na zona de pesquisa inversa, nós temos aqui 0.68.92. Isso aqui está dizendo que ele faz a tradução do 192.168.0 para a máquina. Né? Isso aqui é muito útil para log. Né? Você vai ter um servidor para fazer log. Você, quando recebe uma consulta, você só recebe a consulta, você só sabe o endereço IP da máquina que está te consultando. Então, pelo inverso, você consegue descobrir o nome da máquina que está fazendo essa consulta, se ela estiver registrada. Alguns domínios da internet só oferecem serviço para máquinas registradas. Então, se a sua máquina não tiver um registro inverso de DNS, você não consegue usar o serviço. Os provedores normalmente já fazem isso automaticamente para você. É claro que não vai o nome da sua máquina, né? Vai um nome fictício lá do próprio provedor. Bom, então, como a gente cria um registro aqui? Vou fazer o registro inverso aqui. Vou botar aqui um novo ponteiro PTR, né, que é o do inverso. Qual é o endereço IP do host? Já até falou, 92.168.0, alguma coisa, né? Vou botar aqui o 92.168.0.91. E o nome do host é
No teste, eu tinha posto Win 7. Eu vou botar aqui um pouco diferente. Vou botar Windows 7, só para não ficar diferente. Windows 7, ponto teste, tá, teste2.com.br. Então, estou dizendo que a máquina 92.8091 é essa máquina aqui, né? É diferente do que a gente tinha feito anteriormente. Anteriormente, a gente tinha falado que esse nome levava a esse IP. Aqui eu estou falando o contrário, aqui é um PTR. Eu estou falando que esse IP leva até esse nome. Dou OK. Então, ele registrou aqui que a máquina 92.8091 é a máquina windows7.teste2.com.br. Espera que eu... Tá certo. Como eu faço uma consulta? Né? Para fazer a consulta inversa, existe um aplicativo chamado... Cara, deu branco agora. O NSLookup. Eu trabalhei tanto com esse bicho, ele foi dar um branco agora. NSLookup. Né? O NSLookup é um aplicativo para testes de DNS. Ele pode fazer testes com servidores específicos. Né? Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, server 192.168.0.90. Então, o NSLookup vai usar esse servidor. Aí eu posso perguntar para ele, quem é a máquina Windows 7.teste.com.br. Ele traduz 92.168.0.91. Eu posso dizer, por exemplo, para usar o servidor 8.8.8.8, que é o servidor aberto do DNS do Google. Aí eu posso perguntar para ele, quem é a máquina win7.teste.com.br. Ele me respondeu aqui que existe realmente uma máquina win7.teste.com.br num domínio que é registrado, mas esse endereço IP aqui, ó. Ou seja, existe um domínio chamado Windows 7, como o meu não está registrado, ele buscou do verdadeiro. Vou voltar aqui o meu servidor, server 192.168.0.90. Eu quero fazer uma pesquisa inversa. Para fazer pesquisa inversa, tem que dizer para ele que eu quero fazer pesquisa inversa. Então, eu boto aqui set type igual PTR, né, para fazer pesquisa inversa. E agora eu dou o endereço IP que eu quero consultar. 192.168.0.91. Ele responde aqui, né, conforme eu configurei lá, que essa máquina é a máquina 127.teste2.com.br. Né? Repara que isso aqui é o que eu registrei, não o que é verdadeiro. Né? A minha máquina de verdade lá é Win7. Aqui eu chamei Windows 7. Tá ok, gente? Até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, até agora dá para ir, sim. É só interessante que nesse seu, quando você pesquisou o teste, o Windows 7.teste, ele apareceu a localização do IP foi outro, né, de outro lugar, bem interessante. É porque existe um domínio teste.com.br registrado, né? O que eu estou fazendo é um fake. Uhum. Ah, tá. Tipo uma simulação. Eu posso criar o domínio que eu quiser, mas ele só vai ter validade se ele for registrado, né? Então, não está registrado, eu tenho que testar no meu servidor mesmo. Entendi. Bom, então o DNS não tem grandes mistérios, né? É bastante fácil configurar o DNS, conforme vocês viram. Foi instalar o servidor DNS. Quando a gente instala o servidor DNS, ele já tem configurado nele os domínios raiz. Ele já sabe melhor dizendo, os servidores raiz. Ele já sabe quem são os servidores raiz. Você vê que esse aqui é um dos 2008, então a configuração é desde 2008, ela continua válida. Né? Os servidores raiz não mudam com tanta facilidade. E mesmo que um ou outro mude, ele tem a lista completa de todos os servidores, então ele usa algum desses servidores para trazer a base mais nova. E a partir daí ele funciona sem nenhum tipo de problema. Então, instalou, ele já começa a traduzir nomes. Né? E para a gente configurar um domínio é como está aqui. Né? Eu configurei aqui, clicando em cima e mandando configurar um servidor DNS, mas eu poderia configurar direto uma zona. Posso vir aqui em zona de pesquisa direta, clicar com o botão direito em cima, nova zona. Né? E ele vai fazer aquelas mesmas perguntas, zona primária, o nome da zona e por aí vai. Então, é bastante fácil configurar um servidor DNS. Né?
Vamos ver agora o seguinte, eu falei para vocês que quando a gente configura um servidor DNS, é importante ter um servidor de backup, né? Então, como a gente cria um servidor de backup, né? Também é bastante fácil isso, tá? O que a gente chama um servidor de backup, a gente cria uma zona e a gente configura a chamada transferência de zona, tá? Para fazer a transferência de uma zona para um servidor, né? Então, a gente tem que ter, primeiro, um outro servidor, né? Então, aqui eu estou com aqui, o servidor instalado, já rodando para o domínio, né? E eu vou configurar aqui agora um outro servidor. Deixa eu puxar meu outro servidor, que já está até ligado aqui também. Um outro Windows 7 aqui, né? Então, aqui na esquerda, eu tenho um servidor, que é o servidor principal, servidor chamado Rede 2, e aqui um outro servidor, que é um servidor secundário, tá? Também Windows Server 2008. Um detalhe, né? Aqui, por acaso, eu estou com 2008, né? O secundário pode ser FreeBSD, pode ser Linux, pode ser AX, pode ser Windows 2016, pode ser o Windows 10 rodando um software servidor DNS. Não precisa ser uma instituição operacional. Isso aqui é protocolo internet. Então, basta fazer as configurações corretas que tudo funciona direitinho, né? Então, aqui, eu vou também, ferramentas administrativas, DNS, já está instalado o servidor DNS aqui nesse secundário, né? Essa máquina se chama secundário, já que ela vai ser o meu secundário. Também. Então, zona de pesquisa direta, não tem nenhuma zona de pesquisa direta. Zona de pesquisa inversa, não tem nenhuma zona de pesquisa inversa, né? Bom, vamos fazer o seguinte, esse cara aqui, ele vai ser o secundário do meu domínio teste.com.br. Como eu faço para ele ser o secundário, né? Então, primeiro eu tenho que vir nele e dizer que ele vai ser o secundário desse domínio, né? Então, vem aqui, ó, zona de pesquisa direta, já que é tradução de nome, endereço IP. Clica com o botão direito em cima. Eu vou criar uma nova zona. Avançar. A diferença é que não vai ser mais uma zona primária. A zona primária ela já está configurada no servidor primário. Esse aqui vai ser um servidor de backup, né? Então, aqui eu vou fazer, na verdade, uma zona secundária. Então, marco secundária, avançar. Qual é o nome da zona que eu estou sendo secundário? Teste.com.br. Avançar. Endereço IP do servidor. Meu servidor é 192.168.0.90. Eu dou um Enter aqui que ele vai fazer uma pesquisa, ó, 192.168.0.90, beleza, resolveu, a máquina existe, funciona o DNS tudinho bonitinho, avançar, concluir. Então já tem aqui o domínio teste.com.br, né? Só que é uma zona secundária, ela não tem os dados, ela tem que buscar os dados do servidor, né? E ela está dando uma mensagem aqui, ó, o servidor DNS encontrou problemas ao tentar carregar a zona, falha na transferência, tá? Essa é uma falha na transferência porque eu tenho que ir lá, depois que eu configuro aqui o secundário, é que eu tenho que ir lá no principal e dizer para ele, ó, existe um secundário, você vai passar para ele as informações, né? Por questões de segurança, ele não passa as informações completas de zona, né? Então, feito isso, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai lá na zona aqui, teste.com.br, propriedades, né? Tem uma aba aqui, transferência de zonas, né? Que ela pergunta aqui, né? Quem pode, tá aqui, permitir transferência de zona, para quem pode ser transferido, né? O padrão é apenas servidores listados na guia servidores de nomes, tá? Então, eu posso botar aqui apenas os servidores listados a seguir e colocar aqui o endereço IP do servidor, né? Ou eu posso botar aqui para qualquer servidor, né? O normal é a gente listar os servidores secundários, né? Então, para isso, a gente faz o quê? A gente vem aqui em servidores de nomes e a gente lista, né? Só que antes de fazer isso, vamos fazer um serviço bonitinho aqui, tá? Já que aquela máquina secundária ela vai fazer parte da nossa zona, eu crio também aqui na zona uma entrada para ela, né? Então, aqui, ó, novo, vou criar aqui novo host, né? O nome dele, secundário,
endereço IP. O endereço dele é 192.168.092, que está configurado. Adiciono o host. Beleza. Então está o secundário criado lá. Agora eu venho aqui, nas propriedades, onde a gente estava. A gente vê aqui que transferência de nome apenas servidores listados na guia servidores de nomes. Vamos lá na lista servidores de nomes e vamos adicionar aquele servidor lá. Né? Qual o nome do servidor que a gente vai adicionar? secundário.teste.com.br. Resolver. Está lá. Né? Esse servidor, endereço IP, não. O que está na mensagem ali? Tá, não está na mensagem, enfim. Mas está lá, está dando problema porque não está transferida a zona, não está feita toda a transferência ainda. Né? Vamos dar OK aqui. Vamos dar OK aqui. Né? Agora é esperar um pouco, né? Espera um tempo que atualiza automaticamente. Vou mandar atualizar aqui, ó. Já trouxe. Né? A configuração que tem aqui, no servidor principal, tem uma cópia aqui. Né? Vou tentar botar mais para o lado aqui, para a gente poder ver. Então, meu principal tem maquininha, Windows 7, secundário. Está aqui, maquininha, tem o secundário, tem o Windows 7. Né? Fez atualização no principal, acrescentou uma máquina, essa atualização vai para o secundário. Né? Quando eu registro o meu domínio, eu registro os dois servidores. Eu boto tanto o primário quanto o secundário. Assim, quem responde pelo domínio é o primário. Mas se der um problema no primário, o secundário assume automaticamente até que eu coloque o meu primário no ar. Né? É assim que a gente faz para as máquinas, para a internet não parar de funcionar, para a tradução de endereço na internet não parar de funcionar. Nós criamos servidores, um primário, posso criar quantos secundários eu quiser, e os secundários tomam conta caso o primário caia. E é claro que é preciso uma administração em cima da rede, um software de gerenciamento para estar monitorando servidores, para avisar se algum servidor cair. Né? Se a gente deixar ali ao Deus dará e não ficar tomando conta, uma hora que cai servidor um por um, quando for ver caíram todos e meu domínio não está funcionando mais. E existem várias ferramentas aí para monitoramento, não tem grandes dificuldades. Tá aqui essa transferência aqui de zona? Viu que funciona bonitinho? Então, fazer backup, assim, um servidor de backup, que é o caso, né? Esse secundário aqui, na verdade, nada mais é do que um backup do servidor primário, é extremamente fácil. Né? E que outras administrações eu tenho que fazer com relação ao servidor secundário? Nada mais. Tudo que eu faço agora é no primário. E as mudanças vão automaticamente para o secundário. Uma das coisas que a gente viu na semana passada, quando conversou sobre DNS, foi que a gente pode criar quantos subdomínios a gente quiser. Né? Então, assumindo aqui, vamos supor que eu estou na internet, né, que esses domínios estão registrados. Eu sou o dono do domínio teste e sou o dono do domínio teste2.com.br. Né? Como eu faço para criar subdomínios? É só criar no servidor. Eu crio o subdomínio no servidor e já está funcionando. Né? Porque se meu registro teste está funcionando, a tradução já vai dizer, se alguém na internet consultar quem é o servidor do domínio teste, vai dizer que é o meu. Então, se alguém quiser alguma coisa que está abaixo dele, ele mesmo vai dar essas informações. Né? Vamos criar aqui. Então, existem algumas formas de criar subdomínios. Né? A mais fácil, né? E é o que o pessoal diz também não é recomendado, porque fica meio bagunçado, tá? Mas é bastante fácil, né? É criar, tá? Dentro da zona do próprio domínio pai. Né? Então, o que é um domínio pai? Domínio pai aqui é teste.com.br. Eu quero criar um subdomínio, vai ser alguma coisa.teste.com.br. Então, esse aqui é o meu domínio pai. Como eu faço para criar alguma coisa aqui dentro? Né? A gente clica com o botão direito, novo domínio. Né? Vou chamar aqui de dentro, já que está dentro dele. Dentro. Ok. Então, dentro de teste.com.br existe um domínio que eu estou chamando de dentro. Né? Posso aqui criar, por exemplo, uma nova máquina. Novo registro A. Vou chamar de MAC1. Vou botar o mesmo endereço IP só para funcionar, tá? Aí botar um 92, 168.
091, mesmo lá do 127. Está adicionado. Se eu der um ping para lá, ping, mac1.teste.com.br. Opa, uma coisa deu errada aqui. Ah, é porque é mac1.dentro.teste.com.br, né? É o domínio dentro. Então, mac1.dentro.teste.com.br. Foi feita a tradução. Né? Então, a forma mais simples é clicar no domínio, botão direito, novo domínio. Ou então aqui, se eu quiser criar um dentro de dentro, botão direito, novo domínio. Eu saio criando quantos subdomínios eu quiser. Né? Agora, se eu quiser criar fora do domínio teste, mas no mesmo servidor, né? É só criar também a zona normalmente. Né? Posso criar a zona aqui, ó, zona de pesquisa direta, botão direito, nova zona. Né? Eu quero criar uma zona que eu vou chamar de fora. Então vai ser uma zona primária. Aí o nome da zona. Fora, vou chamar de fora 1.teste.com.br. Domínio. Não atualizar. Então ele criou aqui uma zona chamada fora1.teste.com.br. E tratamento normal para a zona. Se eu vou chamar aqui de MAC. Criar um novo registro A. MAC. Está no mesmo IP. 92.168.091. Adicionado. mac.fora1.teste.com.br. Foi feita a tradução sem nenhuma dificuldade. E a hierarquia de servidores? Se eu quisesse criar esse meu domínio em outro servidor, né? Eu quisesse criar, por exemplo, um domínio chamado fora2 em outro servidor e fazer ligação entre dois servidores. Dizer que qualquer consulta que bata nesse servidor ela tem que ser direcionada para o outro. Tá? Nesse caso, a gente diz que a gente está fazendo uma delegação de zona. Tá? A gente está delegando o controle de uma zona para o servidor. Né? Então, no caso, eu vou querer criar uma zona fora2 em outro servidor. Eu vou aproveitar e vou criar nesse meu servidor aqui, tá? Que é o secundário. Né? Então, qual é o passo para a delegação? Primeiro, eu crio a zona. Né? Então, vem aqui em zona de pesquisa direta. Vou mandar atualizar aqui só para aparecer. Ó, a gente vê aqui que já apareceu a zona dentro, tá vendo? Aparece a zona fora 1 aqui, dizendo que ela existe. Né? Então, vou criar fora 2 em outro servidor. Vem aqui no secundário, zona de pesquisa direta, uma nova zona, avançar, ela é primária, né? Nome da zona, fora2.teste.com.br. Bom, já está criada aqui essa máquina fora2.teste.com.br. Bom, mas o responsável pelo domínio teste.com.br é essa máquina aqui à esquerda. É esse o servidor. Então, se alguém na internet for pesquisar pela zona fora2.teste.com.br, essa consulta vai ser como? Primeiro a máquina vai fazer a consulta no domínio BR, depois no domínio.com.br, depois vai fazer a consulta no domínio teste.com.br. E o domínio teste.com.br vai ter que dizer quem é o servidor do domínio fora2. Né? Então, a gente vai fazer isso fazendo uma nova delegação. Né? Então, para delegar essa autoridade, o que a gente faz? Né? A gente vai aqui na zona, teste.com.br, já que é ela que vai delegar, botão direito, nova delegação. Qual vai ser o domínio delegado? Fora2. Prestar atenção que a gente não bota o domínio inteiro, não. A gente bota só o subdomínio. Embaixo já está, botou lá, fora2.teste.com.br. A gente avança, né? E eu vou ter que dizer quem é o servidor desse domínio. Né? O servidor é aquela máquina que está do lado de lá. Vou botar aqui direto o IP dela. 192.168.092.
Enter. Já deu ok, já fez o teste, viu que está tudo certo. E tem um bug aqui, né? Não está me deixando dar ok. Deixa eu mandar por nome, então. Para ver se vai. Teste.com.br. Indo para o secundário, deixa eu dar ok. Avançar, concluir. Então, se eu ver aqui, vamos criar uma máquina dentro de fora 2. Novo host. Chamar a máquina de forinha também. Diminutivo. 192.168.0.91. Criado com êxito. Vou tentar dar um ping nela. Ping. Forinha.fora2.teste.com.br. E fez a tradução com a delegação, normalmente, sem nenhum tipo de dificuldade. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tá, o Lucas está perguntando aqui, né? Uma máquina com Linux conversaria normalmente com um servidor com Windows? Sem problema nenhum, Lucas. Não tem menor dificuldade. Na verdade, na prática, isso acontece, né? A internet, ela funciona com base nos servidores DNS e o que a gente mais tem são diferentes sistemas operacionais como servidores. Tem muita máquina Windows Server como servidor, muita máquina Linux como servidor e todas elas falam entre elas, né? Assim, na hora de falar em rede, não pode ter dificuldade, né? Se não falar, tem algum problema com o protocolo. O protocolo independe do sistema operacional. A única coisa que vai mudar é a forma de configurar, né? Aqui no Windows Server a gente configura com interface gráfica, de uma forma bastante facilitada. No Windows não temos muitas interfaces gráficas para configurar, não. A gente configura em arquivo direto. Mas também é muito rápido configurar, alterar um servidor DNS, configurar um servidor DNS no Linux, né? Na verdade, a gente faz isso em laboratório de sistemas operacionais. Tem outra pergunta aí? Pode, eu estou tranquilo, professor. Então, é bastante tranquilo, realmente. O DNS ele é muito tranquilo, ele é muito fácil de configurar, ele é um serviço leve, né? E vocês viram, né? Instalou, já está funcionando. Na máquina Linux é a mesma coisa. Quando você instala ele, ele já está funcionando, já está traduzindo. Aí a configuração que você faz é para colocar ele como responsável por domínio. Se você quiser apenas, você montou uma empresa e nessa empresa você vai botar um servidor DNS, ela não tem que responder pelo domínio da empresa. É só para os seus computadores clientes poderem acessar a internet. Não precisa configurar nada, é só instalar e já está funcionando. Eu já montei um DNS quando era criança e lá na empresa eu também já tive que configurar. Eu formato muito o computador, né? Fico trocando de distro aqui o tempo todo no meu PC. Aí eu tenho que configurar o DNS da empresa o tempo todo. Então acaba que eu mexo bastante nessa parada. Uhum. Falando de configurar nos clientes ou no servidor? Nos clientes. Não, no meu mesmo, no meu PC pessoal. Ah, Dos tá. clientes eu não mexo não. Graças a Não, Deus não tá, sou eu que entendi, faço essa entendi. parte. Entendi. Para poder ficar mudando, para poder verificar, né? Bom, vamos lá então. Um outro servidor que a gente vai instalar, aí é o servidor DHCP, né? Se vocês lembrarem, semana passada a gente viu o serviço DHCP. O serviço DHCP ele é feito para fazer configuração automática de máquinas. Professor, Oi. essa máquina só rodou o DSN, ou melhor, quando o senhor pingou o DSN, foi possível ver ali que ele retornou o 92.168.1, enfim, qualquer coisa, já até esqueci o final, só porque estava na mesma máquina, ou não? Se eu fosse pingar aqui, por exemplo, na minha máquina, ele iria localizar esse servidor? Não. Nesse caso é só porque estava na mesma máquina. É porque esse domínio não está registrado. Entendi, ou seja, Se enquanto ele fosse não estiver registrado, enquanto ele não for registrado, só local consegue ver. Porque você está Não é nem naquela local, Se eu tivesse com o endereço IP real, qualquer outro lugar que botasse esse endereço IP como servidor DNS funcionaria.
Entendi. Ou seja, se eu criar uma rede na minha empresa, por exemplo, todo mundo vai conseguir ver. Vai. É assim que se faz a intranet, né? Entendi. Beleza. Valeu. A intranet você configura o domínio fictício da sua intranet no seu servidor DNS, que pode ser o servidor que vai traduzir para fora, e ele traduz o ambiente interno da rede. Quem estiver fora da rede não acessa a intranet. Entendi. Obrigado. Bom, tinha outros slides aqui, mas eu acabei que já passei por tudo, né? A parte de transferência de zona está no slide, explicando como é que é. Então, subdomínios a gente já fez também. Pessoal, como funciona esses seus slides aí? Você deixa disponibilizado em algum lugar para a gente assistir ou o quê? Esse slide eu estou colocando todos eles no Canvas lá. No Canvas. No Canvas. No Canvas, né? Tá bom. Obrigado. Os slides eu estou botando no fórum material de estudo. Tá bem, vou dar uma checagem depois da aula. Obrigado. Esse daqui do DNS DHCP, eu sempre boto com antecedência, mas esse do DNS, do DHCP, eu esqueci de botar. Mas hoje ainda eu coloco lá para vocês, tá? Acabando a aula. Isso e aqueles documentos que eu falei para vocês que explicam como fazer tudo isso com bastante detalhe também. Um detalhe aqui é usando o DNS para balanceamento de carga, tá? Eu não comentei isso, tá? Mas vamos fazer aqui. Tá? O que é o balanceamento de carga? No DNS ele não é feito para balanceamento de carga, isso aqui nem é um balanceamento de carga tão profissional, né? Primeiro, o que é balanceamento de carga? Quando a gente tem um servidor que vai ser muito utilizado, ele vai ter uma carga muito grande em cima dele, normalmente, não vou falar nem um servidor, um serviço, né, que vai ter uma carga muito grande, que vai ter muito tráfego, vai ser bastante pesado. Normalmente existem vários servidores para responder por esse serviço. E esses servidores, cada um faz uma parte do trabalho, né? Então, normalmente existe um rotacionamento, uma rotação entre eles, cada um recebe algumas consultas. Uma das formas, e a mais simples que tem de fazer balanceamento de carga, é através do DNS, né? Você pode fazer balanceamento de carga no DNS quando você dá mais de um endereço IP para o mesmo nome de máquina, né? Então, por exemplo, vou botar aqui, configurar aqui para vocês verem, né? Aqui no domínio teste 2. Teste, no domínio teste. Eu tenho a máquina 127 que está com o endereço IP 192.168.091. Né? Eu vou colocar uma outra entrada para a máquina 127 aqui. Né? Novo host. Nome 127. Endereço IP 192.168.092. Adicionar host. Tá? Criado com isso, concluído. Deixa eu mandar ordenar por nome aqui. Tá? Você repara aqui, ó, máquina 127. Eu tenho duas máquinas 127. Uma com endereço 192.168.091 e outra com endereço IP 192.168.092. Né? Se eu faço essas consultas, 7.teste.com.br. Ele agora foi com 91. Por razão de cache, acho que ele vai repetir o 91 aqui. Tá? Deixa eu pegar a minha máquina 127 aqui para ver. E nela já vai dar diferente. Porque cada vez que alguém consultar o DNS vai ficar alternando entre os endereços. Vou botar aqui ping 17.teste.br. Também deu 91. Vai me contrariar aqui agora. Deixa eu ver se o secundário me salva. Cadê meu mouse? Tá aqui. Ping 17.teste. Foi para 92, tá vendo? Então, o mesmo nome de máquina para traduzir, uma hora traduz para 192.168.091, outra hora traduz para 192.168.092. Né? Então, quando a gente configura um servidor DNS aqui, no caso está com 2, a gente poderia botar 3, 4, 5, 6 endereços IP diferentes, né? E botar máquinas configuradas de forma igual para responder pelo domínio, a gente está fazendo um balanceamento de carga entre as máquinas. Cada vez que o DNS é consultado, ele vai rotacionando entre os endereços que estão designados nele. Isso tem uma distribuição de processamento entre as cargas. Né? Não é a melhor forma,
Tá? Existem formas mais sofisticadas, isso aqui sequer garante que vai ter um balanceamento equilibrado. Tá? Existem softwares de balanceamento que conseguem promover um balanceamento equilibrado entre as máquinas, mas é uma forma. Tá? Uma forma assim, bastante simples e bastante fácil de fazer o balanceamento. A gente terminou a parte do DNS. Vou fazer o DHCP agora. Então, a mesma coisa, tá para o 2008, mas é um ambiente que vai funcionar com qualquer outro servidor. Tá? Nós já vimos isso aqui, né? Mas só uma lembrada, né? O DHCP é um serviço que permite que configurações sejam atribuídas automaticamente aos hospedeiros, tá? A partir de um servidor. Então, a gente vai configurar o nosso servidor aqui, e esse servidor ele vai fazer a configuração dinâmica dos nossos clientes. Vou botar aqui para poder enxergar que me apagou aqui. Quando a gente abre o slide novo, a gente acaba apagando a configuração de conseguir ver o chat. Né? Então, quais são as configurações mais comuns fornecidas por um servidor DHCP? Né? Aquelas configurações que são as mais básicas para uma máquina poder acessar a internet. Uma máquina precisa de endereço IP e máscara de rede, então o DHCP fornece isso. Ela precisa do endereço IP do roteador, né, do gateway padrão a ser utilizado, que é para poder acessar a internet, que é o roteador dela para acessar a internet. E o endereço IP dos servidores DNS que vão ser utilizados. Né? A gente já viu aqui que não tem acesso à internet em servidor DNS. Né? Quer dizer, tem acesso à internet, mas não tem acesso por nomes. Então, é a parte fundamental que o servidor DHCP também vai fornecer. Né? No entanto, o DHCP também pode oferecer outras configurações de outras opções. Por exemplo, ele pode distribuir um nome do host quando ele se configura, o nome do domínio, um servidor de hora para a máquina se manter com a hora atualizada, servidores de impressão. São várias outras informações que um servidor DHCP pode fornecer. Qual é a vantagem de se utilizar um servidor DHCP? Né? Alterações na rede vão ser configuradas só no servidor DHCP. Né? Vamos supor que, por alguma razão, você precisou mudar o endereço IP do seu servidor DNS. Você tem uma máquina com 500 máquinas. Se você altera o endereço IP do servidor DNS e a sua configuração é manual, você vai ter que ir nas 500 máquinas fazer a alteração. Tá? Ou dizer para o usuário como faz, dar a senha no instalador para todos os usuários e acabou a tua segurança. Se você tem essa sua configuração de rede de forma automática, basta você configurar no servidor que os clientes vão receber essa nova configuração. Tá? É mais fácil integrar novos computadores à rede, porque não é necessário verificar a disponibilização de endereço IP. Né? Quem trabalha com administração de rede sabe que isso aqui é uma das coisas mais chatas de fazer. Você ficar controlando o endereço IP, qual endereço está em qual máquina. De vez em quando há conflito de IP, tem que saber quem está usando IP de outro. Né? Evita a parte de conflito na alocação de endereço, eles são bastante reduzidos. Tá? E a gente viu que um servidor DHCP ele pode fornecer definições usando os métodos manual, dinâmico e automático. Né? Manual é quando a gente diz o endereço IP que uma determinada máquina vai ter. A dinâmica é quando a máquina pode receber qualquer endereço IP. Né? E a automática é quando a máquina recebe aleatoriamente pela primeira vez o endereço e a partir daí recebe sempre o mesmo endereço. Aqui nós vamos ver, né, que os servidores DHCP na prática fazem esses dois aqui, dinâmica e manual. Tá? Automática não tem muita razão para fazer. Tá? É arriscar de perder endereço IP à toa. A gente tem a opção da dinâmica, ou a gente vai ter a manual, que é sempre fixa, ou se não for ter fixa, vai ter dinâmica. Então, a instalação do serviço DHCP. Tá? O slide aqui está falando como é, né? É igual ao DNS, vai lá no servidor, puxar de volta o servidor aqui, vai no gerenciador de servidor, o gerenciador está dizendo aqui que já temos o DNS, né? Vamos instalar uma nova função aqui, vamos instalar agora um servidor DHCP. Né? Então, o DNS já está instalado, instalar o servidor DHCP. Vai ver que, tal qual o DNS, não é necessário nenhum disco, é só mandar instalar. Tá? Só que a instalação do DHCP ele já pede algumas informações. Tá?
Então, a primeira é o endereço IP do servidor. Essa máquina está com o endereço 92.180. Né? Um servidor DHCP, ela precisa ter um endereço IP fixo. Já que ela vai distribuir o endereço IP, ela tem que ter, assim como o DNS. Então, já está lá. Domínio PAI, que são as informações que ele vai ter, né? Que ele vai ter integrado ao DNS. Então, no caso aqui, vamos criar para o domínio teste.com.br. Endereço IP do servidor domínio, 192.168.0.90, já está lá. Se quiser um DNS alternativo, eu posso botar aqui. Vou deixar para fazer mais adiante. Serviço WINS. Tá? Antigamente, lá nos primórdios mesmo, vamos até na atualidade. Até hoje, as máquinas da Microsoft elas trocam muita informação no ambiente de rede local. Elas usam endereço de difusão para isso. Tá? Sempre, então, para as máquinas se anunciarem, para as máquinas se encontrarem no rede, elas mandam informações de difusão, de broadcast. Uma máquina se anuncia na rede, todas recebem, mas isso só funciona no ambiente de subrede. Uma rede um pouco maior, que está interligada por roteadores, essa informação ela não passa pelo roteador. Tá? Então, para que as máquinas em subredes diferentes possam se falar, lá nos primórdios, a Microsoft criou um servidor que ela chamava de servidor WINS. Né? Esse servidor WINS, você ia na sua máquina e você dizia quem era o seu servidor WINS. Você botava o endereço IP nele. Então, todas as máquinas se registram no servidor WINS e elas se encontram por intermédio do servidor WINS. Já há muitos anos, né, que a Microsoft recomenda não utilizar mais servidor WINS. Se for necessário haver comunicação entre máquinas, que seja por intermédio do serviço DNS. Tá? Tanto que está até botando aqui o padrão WINS não é necessário para a aplicação dessa rede. Se for necessário, a gente marca aqui que ele vai integrar com o servidor WINS. Né? A gente não vai usar o WINS já há muitos anos que não se utiliza esse servidor. Próximo. Tá? Adicionar escopos do DHCP. Tá? A gente vai criar escopo mais adiante na mão. Tá? Então, não vou criar nada agora, não. Aqui, próximo. Aí ele pergunta aqui sobre habilitar monitoração do DHCP versão 6. Então, isso aqui é para poder fazer a distribuição de DHCP versão 6. Também não vamos configurar agora, não. Vamos habilitar. Beleza, instalar. Está sendo feita a instalação do software. Instalado é o servidor DHCP. Então, fechar. Está aqui o DHCP, está com exclamação porque não tem nenhum escopo, né? A gente não configurou. Então, tal qual o DNS, ferramentas administrativas, né? Tem o DNS, surgiu também o DHCP. Você clica aqui, está aqui o servidor rede 2. Então, tem o DHCP para IP versão 4 e o DHCP para IP versão 6. Bom, é necessário adicionar um escopo. Né? O que é um escopo do DHCP? Um escopo DHCP é quando a gente configura o servidor para que ele faça a distribuição. Tá? A gente define uma faixa de endereço para fazer uma distribuição de endereços do DHCP. Vamos criar o nosso escopo aqui. Vamos criar no IP versão 4. Criar o escopo IP versão 6 é bastante parecido. Né? Só que a gente tem que botar endereço no formato IP versão 6. Então, no IPv4, botão direito, novo escopo. Né? Então, quando clica aqui no novo escopo, vem o assistente. A gente vai dar um nome para o escopo. Vou criar aqui para teste, já que eu vou criar um escopo por domínio teste. Aí, aqui no DHCP, eu vou dizer os endereços IPs que serão disponibilizados. Então, nessa rede aqui, eu vou botar aqui, vou disponibilizar o endereço 192.168.0.201 até 192.168.0.250. Aqui eu tenho que botar máscara de rede. Então, que informação é essa? Quando um cliente pedir o endereço IP para o servidor DHCP, ele vai fornecer o endereço dessa faixa aqui, de 201 até 250. E vai fornecer essa máscara aqui. Então, nós já temos aqui duas das informações que são mais essenciais, que é
o endereço IP para a máquina, que vai ser exclusivo, e a máscara de rede dela. Vem avançar. Ela pode... aqui ele está perguntando exclusões e atraso. No caso aqui, exclusões é endereço IP que eu não quero distribuir. Então, por exemplo, eu não vou querer distribuir aqui do 231 ao 235. Né? Então, 92.168.0.231 até 192.168.0.235. Né? Adicionar. Com isso aqui eu estou garantindo que, né, esse endereço aqui, apesar de estar na faixa de distribuição, ele não vai distribuir. E o atraso aqui, o atraso para o servidor responder ao cliente. Né? Normalmente isso é usado quando eu quero deixar um servidor de backup, mas eu não quero que ele trabalhe. Então eu coloco um atraso, que é quando um cliente se solicitar alguma coisa, o servidor principal responde rápido, e o cliente se conecta no principal, e esse meu, como está com atraso, ele não vai mandar essa informação para o cliente. Tá? Não vai ser o caso de fazer aqui. Né? Vamos deixar sem atraso para as coisas serem mais rápidas. A gente avança. Aqui a duração da concessão, a duração padrão de concessão é 8 dias. Vou mudar aqui a concessão para 12 horas, tá? Só para botar aqui. Então, por minha concessão de 12 horas, a gente já viu que a renovação é feita na metade do tempo. Então, se eu boto a concessão de 12 horas, quer dizer que a cada 6 horas a máquina vai renovar. Uma mensagem na rede a cada 6 horas é algo extremamente leve, né? É assim, levíssimo, não tem necessidade de ser dias. Avançar. Sim, desejo configurar as opções de escopo agora, né? Endereço IP do roteador. Né? Então, para minha máquina sair para a internet, eu preciso do endereço do roteador. O roteador da minha rede aqui é o endereço 192.168.0.1. Então, está lá o roteador. Domínio que eu vou configurar. Vou configurar a minha máquina como estando no domínio teste.com.br. Servidor DNS já está aqui, 192.168.0.90. Tá? Então, não preciso colocar. Servidor WINS, né? Já conversei com vocês sobre o WINS, não vamos utilizar. E vamos ativar o escopo agora. Então está aqui o escopo. Vou aumentar o tamanho da janela. Escopo 92180 teste. Né? Para a gente testar se está funcionando realmente, precisa de uma máquina para ser cliente. Opa, deixa eu só fazer um negócio aqui e vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Porque eu vou desativar esse escopo aqui, tá? É um detalhe importante aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu ativei o escopo aqui, eu não podia ter feito isso. Né? É pelo seguinte, o que esse servidor DHCP vai fazer? Ele vai distribuir endereço IP na rede. Né? E a gente está fazendo um teste aqui. Se a gente botar um servidor DHCP na rede, ele vai entrar funcionando já. Né? Então, eu vou criar uma rede fechada aqui, uma rede de forma que esse servidor DHCP não influencie na minha rede real. Tá? Então, eu vou criar uma rede interna do VirtualBox aqui. Aqui no VirtualBox, para a gente criar uma rede interna, eu venho aqui no adaptador de rede dele, configurações de rede. Aqui no caso estou usando o VirtualBox, né? No VMware vai ser diferente, no da Microsoft vai ser diferente. Tá? Essa placa de rede ela está configurada com modo bridge. Modo bridge quer dizer que estou compartilhando a placa de rede real do meu notebook com a minha máquina virtual. Eu vou mudar aqui para rede interna. Por isso eu vou usar uma rede interna do VirtualBox, a rede Intinet. Tá? Isso vai impedir que esse servidor DHCP aqui contamine a minha rede real. Tá? Então, é só por questão de segurança aqui para não atrapalhar o restante da minha rede. Então, está aqui a rede se conectando novamente. Está demorando um pouco, ele vai tentar acessar a internet, ele não vai conseguir acessar a internet porque é uma rede fechada, é uma rede protegida. Eu vou fazer a mesma coisa na máquina Windows 7, que vai ser meu cliente DHCP. Eu vou colocar lá nessa rede protegida, nessa rede interna. Então, vou vir aqui no VirtualBox,
vou botar também na rede interna Intnet, na mesma rede do servidor. Então, vamos testar, então, o cliente DHCP. Então, aqui eu já estou com o servidor DHCP, né? Deixa eu ativar novamente aqui, né? Que eu tinha desativado. Cadê o escopo? Reconciliar. Então, ativado aqui, estava desativado. Tá ativado agora. Vamos ver se a minha máquina aqui ela vai pegar, né? Para isso, então, essa máquina ela está configurada com endereço IP fixo. Ela pegou por DHCP da minha outra rede, né? Agora ela está na rede interna. E aí, o que eu vou fazer? Ela está com IP fixo mesmo. Se eu configurar minha rede aqui, abrir central de rede, compartilhamento, conexão local, propriedades. Está com IP fixo, que eu vou botar obter IP automaticamente, obter DNS automaticamente. Então, ela vai utilizar o DHCP para isso. Um cliente DHCP. Endereço IP que ela está, ipconfig. Ele pegou um 92.168.0.201, né? Se vocês lembrarem, a faixa de endereço, o pool de endereço dele, ó, 192.168.0.201 até o 250. Então ele pegou o primeiro disponível, né? Se eu olhar aqui concessões ativas, ó, 192.168.0.201 ele concedeu para a máquina 17 Pro vmtest.com.br. Então tá aqui bonitinho. Está funcionando o DHCP. Então, o DHCP é outro que é extremamente simples de ser configurado. É instalar o servidor e definir um escopo. Né? Vamos fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte, vamos ver as renovações dele. Se eu vim aqui no escopo que eu criei, a gente clica com o botão direito e vem em propriedades, a gente tem algumas informações. Uma delas é a duração da concessão. Né? Durante a configuração eu tinha posto 12 horas. Né? Vou mudar aqui agora e vou deixar a concessão por 1 minuto, para a gente ver o funcionamento do DHCP. E vou disparar o Wireshark. Né? Então, concessão para 1 minuto, mandar aplicar. Ok. O Wireshark. Fazer o start aqui e vou deixar fazendo a captura. Tá? Um detalhe, para filtrar a gente bota o protocolo aqui. Né? Para ver o protocolo DNS, eu filtrei por DNS. Para filtrar o DHCP ele é um protocolo novo, ele é uma evolução de um protocolo conhecido como BootIP, um protocolo antigo, mas ele usa o mesmo formato de pacote do BootIP. Como é o mesmo formato, é o mesmo tudo, o Wireshark ele vai trabalhar como se fosse o BootIP. Então, embora esteja utilizando DHCP, para fazer a filtragem, eu vou filtrar pelo BootIP. Vou botar já o BootIP aqui para a gente já filtrar, já aparecer só na filtragem. Bom, o meu DNS já está configurado aqui com 1 minuto, mas só que o meu cliente ele já havia recebido a concessão para 12 horas. Né? Então, eu vou usar um comando que é ipconfig/renew, que vai forçar que o servidor DNS, o servidor cliente DHCP, faça uma renovação junto ao servidor. Né? Então, quando eu fizer o renew aqui, uma renovação, ele solicitou renovação. Né? Então, o esperado é que como é 1 minuto o tempo de concessão novo, o esperado é que daqui a 30 segundos ele haja uma nova alocação. Então, a máquina 201 pediu uma renovação, DHCP request. Né? Vamos esperar 30 segundinhos aí para ver se vai dar certo, para ver se a cada 30 segundos ele renova. Uma conta aqui com o relógio. Espera mais do que isso. Tá, já teve a renovação aqui. Vocês perceberam aqui, ó. Já está até aqui o tempo 28, né? Então, no tempo 59 teve uma renovação. Então, no tempo 1 e 28 deve ter outra renovação. Então, como a gente configurou... Volta lá, opção de escopo. Escopo. Como a gente configurou a renovação a cada 1 minuto,
e ele renova na metade desse tempo, né? A cada 30 segundos, 88 segundos, uma nova renovação. Então, a cada 30 segundos, o cliente vai estar renovando. E para exemplificar uma configuração manual, né, que é quando a gente amarra o endereço IP que uma determinada máquina vai ter, a gente pode ir lá no cliente DHCP, aqui na configuração do servidor, e na parte de reservas. Em reserva é quando a gente reserva um determinado endereço IP. Né? Vamos reservar o endereço IP para essa máquina aqui. Né? Então, para essa máquina, para a gente reservar, a gente tem que fazer a vinculação do endereço IP com o endereço da placa de rede, com o endereço físico da placa de rede. Então, para a gente pegar o endereço físico da placa de rede, o comando ipconfig/all e dá uma série de informações, entre elas o endereço físico. Então, vou copiar aqui o endereço físico. Marcar. Copiei o endereço físico. Eu vim aqui em reservas, nova reserva. Vou dar um nome para essa reserva, vou dizer que é o nome que é a reserva da máquina 1.7. Dá um nome para a reserva. Endereço IP 192.168.0, vou botar o 231, que está naquela faixa de exclusão. Qual é o endereço MAC? Espera aí que eu tenho que habilitar o copia e cola. Área de transferência compartilhada, bidirecional. Então, vou ter que copiar de novo para poder aceitar. Marcar. O endereço físico. Colar. Adicionei. Né? Então, agora eu tenho uma reserva dizendo que esse endereço IP 192.168.0.231 tem que ser para aquela máquina. Então, quando essa máquina solicitar a renovação, ela tem que mudar o endereço IP. Né? Ela havia recebido qual endereço IP? Ela havia recebido o endereço IP. Eu perdi o endereço IP dela? Está aqui, o 92.168.0.201. Vamos ver depois da renovação. Vamos ver se já houve a renovação. Já recebeu o novo endereço IP, o 92.168.0.231. Então, como o servidor foi marcado que para esse endereço físico dela, ele tem que dar sempre o mesmo endereço IP, ele vai dar sempre esse endereço, 92.168.0.231. Se a gente olhar aqui as concessões ativas, o 231 foi para o IN7 e ele teve para 201 alocado que venceu, né, determinadamente aqui. Bom, pessoal, alguma dúvida aí, alguma questão? Eu sei que é mais complicado fazer esse tipo de coisa remotamente, né? O ideal é que a gente estivesse dentro do laboratório, cada um com a sua máquina. Mas eu espero que vocês tenham conseguido ver como é que funciona isso aqui. Né? Tem lá, disponibilizei para vocês esse 1.28, né? Para vocês poderem fazer a instalação se quiserem, poderem fazer teste na máquina. Tá? Então, quem quiser faz os testes todos. Essa máquina virtual aqui eu criei com 1 GB de memória. Se vocês estiverem com pouca máquina, o Windows 8 dá para rodar também com 512 MB de memória, tá na boa. Pode ficar um pouquinho mais lento, mas acho que nem isso acontece. Então é questão de vocês testarem e qualquer dúvida vai perguntando aí. Alguém quer comentar alguma coisa agora? Acho que no momento não, Fábio. Acho que até agora tá tranquilo, a gente precisa entender. Bom. Se vocês quiserem testar, né? Faz o download lá. Então precisar de uma máquina virtual. Sim. Então, era isso que a gente tinha para ver hoje, né? A instalação e a configuração desses 2 servidores. Né? Vocês viram que, normalmente, no laboratório, né, às vezes dá um problemazinho, um ou outro. Vocês puderam ver aqui que funcionou tudo rápido, tudo perfeitamente. O DNS já entrou funcionando. A configuração do DNS, a gente configurou um servidor secundário, ele sincronizou rápido. Tá? E essa sincronização é rápida mesmo. Essa máquina podia estar lá do outro lado do mundo que ia sincronizar sem nenhuma dificuldade. Né? São 2 protocolos bem fáceis de configurar, né? Por exemplo, se a gente for configurar um servidor de e-mail, por exemplo, o servidor de e-mail é algo bastante complexo, é chato, demora um pouco. Às vezes a gente instala, a gente configura, a gente tem que testar, alguma coisa dá errada, né? Sempre tem aquele software que é mais fácil e aquele que é um pouco mais complicado, né? O DNS e o DHCP são 2 softwares bem tranquilos.
E a própria integração, né, conforme foi perguntado aqui, né, com outros sistemas operacionais, também é bem tranquilo. Fazendo a configuração padrãozinha ali, vai funcionar muito bem, tá? Sem grandes dificuldades. Então, assim, Professor, eu só queria. Eu acho que o Alex quer falar, ele estava com a mão levantada. Então. Porque é a última aula antes da entrega do trabalho, né? Eu ia perguntar se não tinha como comentar sobre o trabalho, falar o que espera. O arquivo do trabalho está muito bem detalhado, não tenho o que reclamar. É só realmente que é muita coisa e algumas coisas. Cara, eu fiquei me sentindo um pouco perdido, para ver se consegue dar uma luz aí. Fala aí qual a dificuldade que está encontrando, que eu posso tentar ajudar aqui. Porque, assim, eu não sei o que falar mais do que está escrito ali, né? A verdade é essa. Porque, na verdade, é o seguinte, o que eu estou pedindo para fazer, né? Estou pedindo para fazer capturas lá do IP, do TCP e do UDP, e fazendo algumas perguntas. Na verdade, nem eu, né? Que lá eu fiz uma adaptação dos exercícios que tem no livro do Kuroso, né? O livro do Kuroso, ele tem alguns exercícios com o Wireshark, e eu dou uma simplificada, né? Tanto que o site que usa é o site lá da Universidade do Kuroso da aula, uso o servidor deles, e são feitas algumas perguntas, né? Mas assim, eu não sei o que mais dizer, né? Se pudesse dizer as dúvidas, ficaria mais fácil. Deixa eu abrir o documento aqui que eu vou dar uma lida de novo que eu já faço. Uma coisa que eu ia perguntar, é necessário criar uma máquina virtual para fazer isso ou eu posso fazer na minha máquina mesmo? Não, na sua máquina. Não vale nem a pena fazer uma virtual para isso, não. A não ser que você não queira instalar o Wireshark na sua máquina, né? Mas aí... Não, já até instalei. Já brinquei com ele um pouco. Eu acho que existe um Wireshark portátil, mas ele é mais complicado porque pelo menos a parte de captura tem que ser instalada, mas eu não tenho certeza. Mas o Wireshark é um software que não tem, assim, é um software aberto, o código-fonte dele está disponível, né? Não tem nenhum código malicioso dentro dele, muita gente vê. Qualquer coisa é só de instalar também. Ele é leve, né? Ele não pesa nada, se não usar ele não fica nenhum serviço instalado. Ele acabou tirando minha dúvida também, que eu ia perguntar sobre a questão da A1. Mas então, tipo, eu tinha ficado na dúvida se fosse tão simples assim. São exercícios, então, de acordo. Tão simples que eu digo com um conteúdo só, né? Que são só a partir do Wireshark. Mas por Na mim tá verdade, o tranquilo. Wireshark, o exercício ele não é sobre o Wireshark, né? O Wireshark é a ferramenta da gente, né? A O captura, né? conteúdo mesmo é TCP, UDP e IP. Sim, a ferramenta que é o A ideia Wireshark. é ver o funcionamento lá do TCP, do UDP, né, e do IP. Não, mas então tá certo. As apostilas já estão lá no material, né? Dessa daqui de hoje? Isso. Eu esqueci de botar, vou botar hoje. Quer dizer, eu achei que tinha posto, mas eu dei uma olhada rápida agora durante a aula aqui e não encontrei lá. Eu vou dar uma varrida lá, se eu não encontrei, eu vou botar hoje ainda. Com certeza, não vai ficar para amanhã, não. Beleza, obrigado, professor. Inclusive as apostilas também. Eu vou botar apostila não, os slides. Vou botar as apostilas e os slides. Com certeza eu já botei lá, foi o link para o Windows 2008. Professor, tá me ouvindo? O Lucas escreveu aqui, né, que tem curiosidade de fazer um servidor em Linux, né? Sim, se sobrar tempo, eu acho que não vai sobrar, mas se sobrar tempo no final, lá nas últimas aulas, eu posso fazer com vocês em Linux, né? Eu só não vai dar tempo de eu explicar o Linux, tá? Mas eu posso mostrar funcionando o Linux e mostrar a integração dele com o Windows. Eu não sei se ele chegou a fazer aula comigo. Eu até esqueci o nome do professor também. Porque minha cabeça é uma maravilha para lembrar nome. Mas a gente teve bastante sobre Linux com sistemas operacionais. Né? Eu vi com você, eu vi, não sei se tinha alguém da turma lá, né? A gente fez, eu fiz sistemas operacionais, laboratórios e sistemas operacionais, né? Aí Não eu usei foi bastante. isso. Talvez você tenha visto comigo, né? Eu também sou ruim de nome. Não, eu lembro do Ele era um senhor, cara. Tinha pra lá de Era outro, né? 70 anos, Deve então, ser eu outro. acho.
Aqui, quando eu vi, eu fiz muito. Eu fiz o Windows 2008 por essas questões de memória, né? A gente instalou o Active Directory, instalou outros serviços também, e a gente viu o Linux, viu todo esse serviço no Linux. Eu escutei o Assim, que o Alex falou. O Alex, eu acho que falou o nome do professor. Fui eu. Foi o Lemos. Ah, foi o Renan? eu Cara, eu lembro. Tá acho conseguindo que me foi o ouvir? Que eu Lemos. achei que o meu fone tinha bugado. Não, só que saiu baixo só. Lemos é gente boa. Lemos é um sistemas cara legal. digitais eu tirei com o Lemos também, mano. Eu O acho Lemos que foi é- com o Lemos. O Lemos é parceiro, pô, que isso? Gente fina, maluco. Não, o Lemos é bem legal, cara, bem tranquilo. O professor, tá me ouvindo? Tô vendo. Aproveitando o gatilho que é para falar do trabalho, tem uma parte lá que o senhor das instruções, aí eu faço elas, só que aí no final tem um comando que eu executo ele e não parece que ele não executa. Você até bota lá depois, não há problema se não houver resposta, mas não parece que não teve resposta, parece que o comando foi errado, tá ligado? Sabe qual é o comando, não? É lá na parte de fragmentação do trabalho, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui também. Você pede para botar um ping, -L 2000, www Brasil, aí esse daí vai de boa. Aí depois você pede pra gente botar o outro. Ping, -L 3500. Aí esse daí tá dando uma mensagenzinha de erro. Se você quiser, eu compartilho a tela. Tá, pode compartilhar. Vou parar aqui. Só ver aqui. Tá vendo? Tá, já foi. Então, essa parte aqui, ó. No caso do Windows, você pede pra gente usar esse comando e depois usar esse. Aí quando eu uso eles, dá isso aqui, ó. Ah, não, mas tá faltando o endereço IP aí, né? Tá faltando www.brasil.br. Tá faltando lá no documento? Não, cadê? O senhor botou aqui, ó. ping-l 3500 www.brasil.br. É porque lá na tua tela tá dando um enter depois do -L13500. Ah. Deixa eu ver se é. Na hora que copiou e colou, ele deve ter dado um enter. Deixa eu fazer aqui de novo ver se vai. Copiei com aspas. Tudo vai nisso. Aí nessa quebra aqui, você tá falando que ele deu um enter, né? Pode dar um Ctrl C aí, pode parar. Não, até tem que esperar ele parar aqui. Se você der um Ctrl C no terminal, ele para aí o teste. Ah, tá. Aqui ele tá cortando mesmo. Aperta a seta para cima aí. Vai para a seta para a esquerda, então. Bota na frente o ping -L3500. Só tem que botar a seta para a esquerda. O mouse não... Eu sempre esqueço. L 3500. Ah, tá. Agora foi. É que aquele PDF ele botou um enter entre os dois comandos. Tá certo, então. A Antônio falou aqui, mandar assim zipado. Eu vou mandar, vou botar tudo zipado e vou mandar para lá. Ah, você está falando, Não, você ele mandar, tá né? falando do trabalho. Pode mandar zipado, não tem problema não. O Lucas está falando ali, né, que se tem problema usar o Wireshark com Wi-Fi cabeado. Não tem problema não. Tanto que aqui eu estou usando com Wi-Fi. Tá? O que pode acontecer é que o driver de captura de algumas placas Wi-Fi não funciona. Você não vai conseguir capturar nada. Aí, nesse caso, vai precisar usar o cabeado. Mas isso é raro. A maioria das placas sem fio funciona sem problema. Se você está vendo captura, não tem problema não. E eu tive uma máquina que tinha esse problema. Nessa máquina especificamente, o que eu fiz foi que na verdade, o que eu fiz? Como ele não estava capturando o tráfego Wi-Fi, eu acabei criando uma máquina virtual, botando o Wireshark na máquina virtual. E a máquina virtual ele simulava como se fosse uma máquina um Ethernet, né? Aí capturou na boa.
Mas se tem captura, não tem dificuldade do Wi-Fi, não. O Alex quer perguntar uma coisa aí? Tá com a mão levantada? Mais alguma pergunta de alguém? Não. Já tá tranquilo. Já entendi algumas coisas aqui. Enfim, fazer o trabalho. Qualquer coisa, eu uso o fórum lá. Todo dia, pelo menos 2 vezes, eu olho aquele fórum. Vocês entram no fórum dúvida e perguntam que eu respondo lá, sem problema. Vou parar aqui a gravação então, aí a gente encerra, tá? Qualquer coisa, eu vou continuar aqui aberto até as 10h30 também. E qualquer outra coisa também, é só mandar lá no fórum. Tá? Um abraço aí, boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Show de bola também, professor. Boa noite, professor. Boa Até noite, a bom próxima. trabalho amanhã. Valeu, gente. Boa semana aí. Valeu, gente. Boa semana. Valeu, gente. Boa semana. Boa noite. O trabalho tem até dia 20 pra fazer, né? Eu não estou com o documento aqui. Deixa eu ver. Devo fazer sábado. Pegar um fim de semana pra fazer esse trabalho. Dia de semana No corrido documento é pra dia caralho. 20. É dia 20? Então tranquilo. Então dia 20. Fim de semana agora, domingo, eu devo pegar pra fazer ele. Porque dia de semana é impossível pra mim. A gente, na verdade, tem aula, dia 19 tem aula, né? Ainda tem uma aula antes. É verdade, é verdade. Mas é isso, gente. Tchau, tchau. Vou dormir aqui, que amanhã eu tenho que estar lá na Barra da Tijuca cedinho. Boa noite aí, bom estudo para vocês aí. Valeu, Valeu, boa noite. professor. Até a próxima. Tchau. Boa noite, galera.